Ele é formado em Economia Política pela Universidade de Lausanne, na Suíça, doutor em Ciências Econômicas pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia, Polônia, consultor de diversas agências das Nações Unidas, governos e cidades, autor e coautor de cerca de 40 livros e de numerosos artigos. O Arena Livre tem o prazer em receber mais uma vez Ladislau Dobor, professor titular no Departamento de Pós-Graduação da PUC de São Paulo. No programa de hoje vamos debater as movimentações de rua no Brasil e no mundo e como a rede social tem catalisado estas manifestações. Também convidamos os deputados Carlos Gianazzi, do PSOL, e Alcides Amazonas, do PCdoB. Muito obrigado pela presença dos senhores. Em participação previamente gravada, os deputados Orlando Bolsoni, do PSB, Edinho Silva e João Paulo Rilo, ambos do PT. Professor, bem-vindo mais uma vez ao Arena Livre. Eu queria saber do senhor sobre as manifestações de rua. Elas têm servido, e eu falei na abertura do programa, para também catalisar a rede social de alguma maneira, para catalisar esses movimentos que estariam dispersos e inclusive acelerando a agenda política. Eu tenho aqui algumas manchetes. Senado classifica a corrupção como crime hediondo. Comissão do Senado aprova transporte como direito social, ou seja, isso tem feito o país andar? Bem-vindo, professor. Obrigado. Olha, eu tive em várias reuniões, uma do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em Brasília. Inclusive tivemos uma fala de uma hora da presidenta Dilma. Uma reunião de movimentos sociais com Gilberto Carvalho, e a fala, éramos cerca de 60 movimentos sociais ali representados, a fala do Gilberto Carvalho é interessante, né? Ele disse: viva os movimentos de rua, sem isso não estaríamos reunidos aqui, né? Ou seja, claramente há um impacto sobre o governo no sentido de se agilizar um conjunto de agendas que estão claramente atrasadas. Esse é um ponto, né? Outro ponto é o seguinte: nós estamos em uma década extremamente positiva, olhando de qualquer maneira, porque os avanços na área social, os avanços menos na área ambiental, mas são significativos, né? O desmatamento da Amazônia caiu de 28 para 6 mil quilômetros quadrados, enfim, teve avanços extremamente significativos, né? São quase 40 milhões de pessoas tiradas da miséria, e se pensava, o que se dizia, né, que o pessoal recebe o dinheiro e vai se encostar. Não estão se encostando para nada, pelo contrário, certo? Despertaram para os seus direitos, né? Acho que isso é muito forte, né? E eu colocaria um problema que para mim é central em tudo isso, que é o seguinte: nós temos uma insuficiência de representação efetiva das necessidades das populações junto às estruturas de governo. São as chamadas correias de transmissão, né? Sim. Eu pego, por exemplo, na Suécia, no Canadá, qualquer um desses, você tem, por cada grupo de 10, 15 mil habitantes, no máximo, tipo tamanho de bairro, né? Você tem representações locais, você tem formas organizadas de canalizar as necessidades diretamente no sentido de reorientar o uso dos recursos, né? Você tem uma estrutura muito mais complexa de participação. Eu chamo de correias de transmissão porque permite que as necessidades mais sentidas pela população entrem efetivamente na agenda dos governos, né? E aqui, claramente, nós temos um atraso nesse processo, né? Atraso na educação, na mobilidade urbana, na saúde. Uma cidade rica como São Paulo, viver com esgotos a céu aberto, francamente, a gente nós temos 7 milhões de veículos na cidade, né? A gente se paralisar por excesso de meios de transporte também, francamente, quer dizer, a gente sabe como fazer transporte coletivo, enfim. Eu tive na China, por exemplo. A China começou em 94 o seu metrô em Xangai. Hoje estão com 420 quilômetros, entende? Nós começamos em 1974, estamos com 74 quilômetros, né? Você pega a cidade de Tiradentes, 190 mil habitantes, 2.400 empregos. São pessoas que levantam 5 horas da manhã, certo? Volta às 9 horas da noite, senta no sofá, adormece vendo bobagem na TV, daqui a pouco são 5 horas da manhã.
Entende? Quer dizer, uma dimensão até de direitos humanos. Entende? Você quer ter família, você quer ter juventude enquadrada pela família numa condição dessa. Então, eu acho que esses movimentos, no seu lado positivo, né, estão trazendo com muita força necessidade de repensar realmente o que estamos fazendo com os recursos públicos e também com os recursos privados, né, das empresas. Né? Sim. Deputado Carlos Gianazzi, bem-vindo ao Arena mais uma vez. Primeiramente, agradecer o convite aqui pelo Jorge, pela TV Assembleia, de participar aqui dessa conversa, ao lado do deputado Amazonas. E um prazer poder recebê-lo aqui, professor, no estúdio da TV Assembleia. Eu gostaria de dizer o seguinte, que o senhor comentasse, na verdade, porque as jornadas de junho, elas tiveram uma importância fundamental, porque pautaram várias questões no Brasil. A primeira delas foi a questão dos serviços públicos, a falta de acesso da população a serviços de educação de qualidade, saúde de qualidade, transporte de qualidade, entrando aí a mobilidade, e pautou também a questão da corrupção, da luta contra a corrupção. Mas, de outro lado, ficou muito claro para todos nós que há uma crise de representatividade, como o senhor colocou, do Estado, em relação ao Estado, se divorciou da população, dos interesses e das necessidades da população, sobretudo os partidos políticos. Os partidos políticos não representam mais os interesses da população. A população não acredita mais em partido político no Brasil. Como que o senhor vê essa questão, né? Os partidos perderam a coerência, perderam a ideologia, perderam o caráter programático, perderam a palavra. Não só os partidos, eu diria, mas também as entidades que deveriam representar a população, como as centrais sindicais, a UNE. Tanto é que logo em julho, no mês seguinte, houve uma tentativa de se organizar uma manifestação pelas entidades que, em tese, representam a população, e foi um verdadeiro fracasso. Aqui em São Paulo nós tínhamos 7.000 pessoas na Avenida Paulista, com toda aquela maquinaria, a CUT de um lado, a Força Sindical, a UGT, a UNE, conseguiram colocar só 7.000 pessoas, sem nenhuma representatividade, e muitas dessas pessoas eram pagas. Eu estive lá, participei, mas as pessoas estavam recebendo dinheiro para estar lá, recebendo um lanche, então foi até uma manifestação fictícia. Como que o senhor vê isso, a crise da representatividade, né, no Brasil, dos partidos políticos, do Estado, das entidades, né, esse divórcio, né, e no meio de tudo isso, essa falsa polarização, talvez de um lado o PT, do outro lado o PSDB, que ajudou a população a ficar mais descrente ainda nesse processo todo. Como que o senhor vê essa, mas sobretudo a questão da falta de representatividade do Estado, dos partidos e das entidades, dos sindicatos, que não conseguem mais responder a essas demandas da população? Olha, eu acho que tem várias facetas, né? A faceta da representação é fundamental, né? Quando em 97 o governo aprovou o financiamento corporativo das campanhas, introduziu um eixo de deformação radical que hoje a gente está vendo nos Estados Unidos também, porque nos Estados Unidos seguiram, em 2010, seguiram no mesmo trajeto. Saiu uma pesquisa agora, né, por exemplo, a Friboi, que a gente conhece, uma grande empresa, financiou 41 deputados federais. Né? Desses 41, 40 votaram para truncar o Código Florestal. Né? Quer dizer, na realidade, você termina tendo uma bancada ruralista, uma bancada dos grandes bancos, uma bancada das empreiteiras, né? A gente fica à procura da bancada do cidadão. Então, essa deformação é muito forte. Não é um caso só brasileiro. Certo? A apropriação corporativa da política é uma dimensão muito grande, porque você passa a fazer gigantescas obras, coisas do gênero, diversos tipos de elefantes brancos, e não está respondendo prosaicamente a pessoa que quer não precisar levantar às 4h30, 5 horas da manhã para ir trabalhar. Né? Então, se trata de uma crise de representatividade que se traduz num sistema de mau uso dos recursos, e aí não é recurso público, né? Porque é a pressão corporativa que leva à construção de determinados elefantes brancos. Eu vejo, quer dizer, uma cidade como São Paulo, né? O paulistano perde por dia 2 horas e 40 minutos no em média, trânsito, professor. Né? Em média. Né? Tem gente que perde muito mais que isso. Tem perde 4, 5 horas por nisso. Né? Então, você deforma o uso dos recursos. E aí é complicado, né, se criminalizar o político,
porque não tem articulação de corrupção política sem que tenha a pessoa que financia essa corrupção. Essa articulação corporativa, né, das grandes corporações com o sistema político, que, a meu ver, é nefasta, né, e no centro está o problema do financiamento corporativo das campanhas, né. Agora, do lado dos movimentos, eu pego, para dar um exemplo, por exemplo, países nórdicos são bem administrados, né? Você tem na Suécia uma carga tributária muito mais elevada do que no Brasil, mas 72% da carga tributária, a decisão de uso é no nível local. Então, quando as pessoas vão fazer uma reunião, é para decidir coisas concretas sobre o sistema a adotar nas escolas, sobre os sistemas de saúde, sobre a arborização urbana, o que seja, certo? Então, de certa maneira, você tem uma apropriação da política pela base, pela própria comunidade, né? Coisa que, para o Brasil, é perfeitamente viável, porque nós hoje temos 85% da população em cidades. Só que a estrutura política não acompanhou, digamos, esse processo de urbanização. Nós continuamos com sistemas extremamente centralizados e é muito difícil você ter representatividade com essas distâncias, né? Então, a construção de sistemas muito mais complexos, descentralizados e participativos, que a gente resume com o conceito de aprofundamento da democracia, né? É democratizar muito mais. Isso interessa para todo mundo, para os atores econômicos, para o sistema político de governo, de representação e também para as organizações da sociedade civil, né?